Vamos ouvir a palavra do Senhor. Pastor Guto será boca de Deus. Pastor Guto tem sido instrumento do Senhor aqui nessa igreja. Que dia que você vai tocar o sax para nós de novo? Amém? Não, amém é... Marca a data, se atrasa logo. Deus me abençoa muito com as canções. São canções inspiradas, né? Quando tem unção, tem diferença. A diferença está na unção. Senhor Jesus, nós agradecemos mais uma vez por estarmos na tua casa. Agora nós abrimos nosso coração para ouvir a tua voz. Abençoa, Senhor, o teu servo que trará a tua palavra. Fala com ele, através dele, ao nosso coração. Em nome de Jesus nós o abençoamos. Amém. E graças a Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite. Queria dizer do privilégio, né, que Deus nos concede de estar aqui, trazendo a palavra. Eu me recordava que há uns 6 anos atrás, sentados ali numa sala de seminário, um irmão aí falou comigo, sabe? Falou assim: ó, você foi escolhido, você não está aqui à toa. Deus tem um plano na sua vida. E o plano de Deus na minha vida tem se concretizado gradativamente. O pastor falou do sax. Eu sou um instrumentista. Eu tenho gravado um CD. Em breve nós estaremos lançando, né, com a bênção do pastor Jorge, que é uma grande responsabilidade, porque o pastor Jorge é um homem de Deus. E tudo que ele coloca a mão, Deus tem um negócio com aquilo. E eu fico até meio apreensivo. Porque assim, saber do que eu quero, que é tocar, eu sei. Agora, aonde Deus vai me levar e o que Ele vai fazer, eu não sei. E eu tenho um pouquinho de dificuldade com ansiedade, sem saber para onde que vai, o que vai acontecer. Hoje mesmo eu preparava o sermão e começou a vir um pouquinho de ansiedade, porque eu tenho um compromisso de falar o que está aqui. Aquilo que vier aqui agora, que não for da palavra, não vale nada. Então eu tenho temor, tremor e temor do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra em Provérbios 28, 13. E eu vou fazer um paralelo em João 4, 15. Então, os irmãos fiquem à vontade, se quiser abrir somente num capítulo aí. Amém? Amém? Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E agora nós vamos para João capítulo 4, a partir do versículo 15. Se os irmãos quiserem procurar, eu dou um tempo. Amém? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Senhor, é a tua palavra. Senhor, eu estou aqui como instrumento do Senhor. Eu quero que o Senhor use a minha boca, a minha mente, que não saia nada, ó Deus, do meu ser aqui, de quem eu sou, mas sim, ó Deus, daquilo que o Senhor tem colocado, ó Deus, na minha vida. Vindo aqui da tua palavra, ó Pai, eu lhe peço, ó Deus, que traga, ó Deus, uma palavra nessa noite. Uma palavra para nós, ó Pai, que faça diferença na nossa vida. Assim como o pastor diz que agora é um novo tempo, Pai, eu creio sim, ó Deus, que o Senhor está firmando a partir de hoje um concerto também conosco. E é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, eu sou de igreja desde criança. O que isso quer dizer? Praticamente nada. Porque quando nós estamos somente frequentando a igreja,
Às vezes é porque o pai da mãe, a mãe da gente traz, né? Pode ser até por uma influência de colegas e tal. Mas quando eu fiz 7 anos, um dia eu morava lá em Contagem e minha mãe não quis ir à igreja, meu pai estava trabalhando, mas eu senti uma vontade muito grande de ir na igreja. E minha mãe perguntou, você sabe atravessar a avenida ali? Eu falei, sei. Então pode ir. E eu me lembro assim que eu fui à igreja, eu não conheci ninguém, era criança, né? Só sabia ali da escolinha dominical, daquela coisa toda. E eu sentei no primeiro banco. No primeiro banco. Interessante que eu prestei atenção em tudo que acontecia. E na hora que o pastor fez o apelo, eu não percebi, mas eu já estava com a mão levantada. Mas eu tinha entendido a mensagem. E a mensagem era uma mensagem sobre o pecado. Quando eu fiz 14 anos, eu estava em outra igreja, fiz discipulado, né? Eu mudei de igreja porque minha mãe mudou de bairro. Fiz discipulado. E eu entendi que eu deveria morrer para as vontades, para as coisas do mundo e viver para Deus. Então eu tomei minha decisão e batizei. Então o que eu quero dizer com isso? Existe esse assunto na nossa vida cristã que eu acredito que ele seja o tema principal da nossa caminhada. A nossa luta diária contra o pecado. O pecado, ele é tudo aquilo que a palavra de Deus fala contra. Toda a missão, né, do Evangelho é para combater o pecado. Todas as vezes que Deus tratou com o povo de Israel, é porque havia pecado. Quem lembra do rei Saul? O profeta falou com ele, vai lá e extermina todos os amalequitas. Aí ele viu lá uma ovelhinha bacana, um boizinho legal. Falou assim, não, esse rei também é gente boa. Vou levar esse rei lá, fica lá. Aí eu fico dando uma humilhadinha nele ali e tal. Aí Deus falou com o profeta, vai lá. Ele está escondendo alguma coisa. Né? E aí se nós fizermos uma análise assim, desses 2 textos que eu li, primeiro vai falar do pecado não confessado. E depois vai falar da mulher confessando o seu pecado. E aí na hora que o profeta chega lá, né? Aí tá aí, você foi lá, matou o pessoal lá, igual Deus mandou, acabou com tudo? Não, fui lá, ué, matei todo mundo lá. Aí lá no fundinho, uma ovelhinha. Aí o profeta, e essa ovelha aí? Não, sabe o que é? É porque tinha umas ovelhas boas, sabe? Tinha uns boizinhos bacanas lá. Inclusive o rei está aqui também, só. Gente boa pra caramba. E aí Deus fez o quê? Falou com o profeta, manda trazer esse rei aí. E ele passou o cerol no rei. E o final da vida de Saul a gente sabe, né? Ele pediu lá seu servo para dar nele uma espadada. O servo não quis e ele mesmo fez seu suicídio, né? Dizer. E aí eu lembrei também do mês que nós estamos, do combate ao suicídio, né? E aí fazendo um estudo sobre o pecado, nós vamos entender que muitas das vezes aquela dificuldade que você tem em outra área, você acha até que não tem nada a ver, mas às vezes é um pecado não confessado. Amém? Então, o que é o pecado? Para a gente combater uma coisa, a gente tem que saber o que a gente está, né? Com o que a gente está lidando. O pecado, ele é propriamente dito errar o alvo, né? E transgredir as leis de Deus. Aí você pode me perguntar assim, mas todo homem é pecador? Já ouvi falar isso aí, todo homem é pecador. Sim, todo homem é pecador. Então eu vou abrir aqui, você não precisa abrir, ok? Romanos 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos
pecaram. Então, irmãos, é uma conta muito simples. Se nós sofremos e se nós morremos, todos nós praticamos pecado. Porque em algum texto aqui, mais para frente, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas é a morte física? Não, é a morte espiritual. À medida que nós vamos cometendo pecados, nós vamos manchando as nossas vestes, vai mudando a nossa visão sobre o pecado, né? Eu citei o exemplo de quando eu era criança. E aí eu me recordo que os pastores antigamente, eles tinham uma veemência nessa questão, que você saía chateado do culto, você saía assim a pior pessoa, né? Tinha também as igrejas mais tradicionais, a questão, afastava um membro que às vezes estava em pecado, ainda mais se ele fosse do departamento, né, de som, de louvor, eles afastavam porque entrava em disciplina para corrigir o pecado, para se arrepender, pedir perdão. Então assim, nós tendemos hoje a não sentir esse peso mais. E isso é como se estivéssemos numa corda bamba. Porque se nós não dermos a importância, não no sentido, né, de ser importante, mas se nós não olharmos para o pecado como aquilo que pode nos destruir e nos matar, nós já estamos cometendo um erro muito grave. E é um caminho muito perigoso. Amém? E como eu peco, né? Aí você pensa assim naqueles pecados, né, que as pessoas às vezes contam e tudo. Aí você pensa assim, gente, mas como é que o irmão fez isso? Gente, como é que o irmão teve a capacidade de fazer isso? Então, o pecado, ele nasce no nosso desejo, no nosso querer. Então, a nossa mente, ela começa a maquinar isso, né? Nós somos reféns de uma contaminação do pecado, desde Adão. Então, quando nós nos deparamos com algo que aquilo é, vamos dizer, nossa tentação, ou é algo que nós desejamos, né? Aquilo já começa a nascer uma ideia em nossa mente. E nós temos um inimigo, gente, o Satanás, que ele é especialista em nos persuadir em fazer coisas erradas. Ele não pega a minha mão e coloca lá na sujeira. Ele me vende uma ideia de que isso é legal, isso é bom, é prazeroso, vai me trazer um benefício. E aí eu acabo cedendo a esse pensamento, né? Então, vou pontuar aqui alguns aspectos, né? Primeiro, antes do ato do pecado, ele nasce no pensamento. Então eu vou ler lá para vocês o que está escrito em Tiago. O que está escrito em Tiago, capítulo 1, 15. Estes maus pensamentos levam ao pecado. Quando o pecado é consumado, leva à morte. Então ele nasce num pensamento e depois ele vira uma ação. Se você dominar os seus pensamentos, você obviamente não vai pecar, né? E aí eu coloquei uma observação. Tentação não é pecado. Jesus foi tentado. O que o diabo fez lá no monte? Aí, faz essas pedras virarem pão, você está com fome. Isso é uma tentação. Mas Jesus não pecou. Amém? Quando é que eu peco? Já foi falado quando eu transgrido as leis de Deus. Em João 3. Irmãos, eu gosto de passear na Bíblia. Amém? É porque aí eu não falo nada de mim, né? Eu falo da Bíblia, né? Amém. João 3,18. Quem crê em Jesus é salvo, irmãos. Quem não crê é condenado. Você pode dar um glória a Deus? Nós aqui cremos em Jesus? Amém. Amém. Então eu estou falando aqui, irmãos, de como é que eu peco. Então se você comete pecado, se você não crê em Jesus, né?
e transgride a lei, você cometeu o pecado. Contra quem? Contra Deus. Amém? Eu transgredi a lei de Deus. Como eu cometo pecado, irmãos? Contra mim mesmo. Contra mim mesmo. Em 1 Coríntios 3,16, vai falar que o corpo é o templo do Espírito Santo. Amém? Então, se eu vivo uma vida bebendo, fumando, usando drogas, amém? Não fazendo exercício físico, ficando sedentário, contraindo doenças, né? Então, eu estou maltratando o templo do Espírito Santo. Então, eu tô cometendo um pecado também contra mim mesmo. Amém? E contra meu semelhante. Mateus 22:39 vai falar que o amor ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, você odeia seu irmão, você não atura seu irmão. Dentro da igreja, gente. Não é lá fora, não. Amém? Aquele irmão nem me cumprimentou hoje. Está no meu livro. O pastor não deu nem paz do Senhor hoje. Hã? Misericórdia. Ô irmão da banda, você está me atravessando aqui, ué. Pera aí, deixa eu começar, ué. Dentro da igreja, irmão, é possível pecar. No lugar que nós deveríamos receber o conserto, no lugar que nós deveríamos ficarmos melhores, muitas das vezes a gente consegue, mesmo assim, pecar. Amém? Ô, irmãos, calma aí que o sermão vai ter a parte boa. Tá ruim, mas tá bom. Amém? Então eu vou fazer 3 observações sobre o pecado. Amém? Pecados não confessados, que é o caso lá do rei Saul. 2 motivos: ignorância ou quer encobrir. Ou seja, por ignorância, né? Aquele irmão que, vamos dizer assim, sabe que é pecado, mas comete a si mesmo. Mas não crendo que está fazendo coisa errada, né? Fala assim, mas todo mundo fala, mas todo mundo faz, todo mundo faz. A mentirinha do bem, né? Não, mas eu menti porque é o seguinte, se eu não falasse isso, ia prejudicar, sabe, a pessoa. Então falei essa mentira, está errado. Mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo, né? Pecados não confessados ou não deixados, né? Aí tem alguns motivos: por medo, por culpa, por remorso, ou por não ter arrependimento, né? Então, aquela mulher junto ao poço, a Bíblia não fala assim se ela era temente ao Senhor, mas ela conhecia a palavra. Ela falou, aqui nesse monte aqui, né, que meu pai Jacó e tal. Então ela conhecia. E quando Jesus a confronta, ela nem hesita e já confessa. Eu não tenho marido mesmo, não. Eu estou num rolinho aí, sabe, pastor? Estou num rolo aí, sabe? Mas é de Deus, sabe? Não, o homem, cara. O homem que eu pedi a Deus, mas já casou? Não, a gente tá vendo aí, sabe? Aí o cartório, né, pandemia, né? Não está tendo casamento na igreja, eu quero casar aqui. Mas não está aberto ainda, então a gente vai ficando lá, morando juntos, né? Então, são coisas que a gente está vendo aí tão natural, e não deveria. Terceira observação: confessar e deixar. Quem se lembra da história de Zaqueu? Zaqueu recebeu Jesus lá, né? E aí lá em Lucas 19 está escrito assim, ó, que ele falou com Jesus: eu restituirei 4 vezes mais a quem eu prejudiquei, e darei a metade dos meus bens. Então ele não só confessa seu pecado,
mas ele faz algo para se redimir, ou vamos dizer, para mostrar o seu arrependimento, né? Ele não só confessa, mas deixa aquele erro. Ele não vai mais fazer aquilo. Ele está provando para Jesus que não vai fazer mais aquilo. Então, muitas das vezes, não é só confessar o pecado, porque daqui a pouco a gente está lá de novo, né? A gente está lá de novo. Eu comecei a correr aí, sabe? Todo dia de manhã, aí dou uma corridinha. Aí a gente já começa a querer comer uma fruta, deixa o doce meio de lado. Mas, irmão, no início é difícil demais. É muito difícil, sabe? A gente não quer acordar. Ah, hoje eu não vou correr, não. Aí você já arruma uma desculpa, né? Hoje o tempo está meio nublado, hein? Na hora que eu fazer a volta lá já vai chover, vai me molhar, né? Aí você fala assim, não, o negócio é o seguinte, eu não posso forçar muito, não, que eu estou gordo. Estou meio acima do peso, vai dar uma dor no joelho, né? A gente arruma muita desculpa, né? Mas na verdade é o seguinte, no primeiro dia você fica assim, no segundo, uma semana, um mês, e aí daí a pouco, gente, é uma coisa natural. Então, assim, se você comete um tipo de pecado e você já começa a se mover para largar isso, vai ser difícil a primeira semana, né? E se tratando de vício, né, principalmente, né, a pessoa que é viciada em bebida, cigarro, né, drogas, né? É difícil. Eu vi um psicólogo falando que até é possível uma recaída. Mas se for uma recaída, é porque você não quer mais fazer aquilo, você teve e vai sentir um peso daquilo. Você não vai fazer aquela coisa consciente ali, não, beleza, tal. Não, você vai fazer, mas você vai ficar com peso na consciência. Foi o pastor José Eugênio, numa palestra, né? Então, no texto ali de Lucas, Jesus vira para Zaqueu e fala assim, hoje chegou salvação em sua casa. Amém? Então, a libertação do pecado é isso. Nós devemos buscar todos os dias, todas as horas, né? E o resultado, né? Vamos ver quem fica nessa vida, não se arrepende, né? O primeiro, Romanos, capítulo 1, 28. Romanos, capítulo 1, 28, vai falar do homem que fica insensível. Mas insensível ao quê? E, como eles não se importam de ter conhecido de Deus, assim Deus os entregou aos sentimentos perversos, para fazer as coisas que não convêm. Então, se não houver arrependimento, e você continuar nessa vida, você passa a não sentir mais o peso do pecado. Então, às vezes a gente vê, meu Deus, mas a pessoa faz isso. Irmãos, eu trabalho num segmento que a promiscuidade e o pecado é abundante. A pessoa vira para você e fala assim, você não traz sua mulher? Não, errado. Deus abomina, Deus fala na Bíblia que não pode. Que isso? Você não... Não, nem uma vezinha? Ah, mas você olha as mulheres na rua, né? Fala assim, meu querido, não. Você não bebe? Ah, que isso, cara? Nem para relaxar? Um vinhozinho assim para relaxar e tal? Falei, cara, não bebo. Não bebo. Então, assim, as pessoas se tornam insensíveis. E não tem mais um parâmetro do que é certo, do que é errado. Ou pelo menos sabem que está errado, mas cometem a si mesmo. E principalmente, quem não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem esse parâmetro. Apesar que lá na teologia, né, a gente aprende que qualquer ser humano,
ele tem algo nele eu não sei a palavra, viu, pastora Janaína? Me segura aí. Mas assim, mesmo a pessoa que não é cristã, não sabe nada, ela tem um sentimento, alguma coisa nela, diz para ela o que é certo e o que é errado. Eu lembro quando meus meninos eram pequenos, né? Hoje eu estou com a Manu de 13 e o Arthur de 5. E aí você fala assim, não pode pôr a mão ali. Aí de repente ele está lá de novo. Arthur, não pode pegar, faz dodó e cai no chão. Aí de repente ele faz assim para você, ó. Uma criança de 2, 3 anos, ela sabe que pode pôr a mão? Ela sabe que não pode pôr a mão, mas ela põe. Então, assim, primeiro aspecto aqui, nós ficamos insensíveis. Segundo, a vida fica travada, irmão. Vamos ler lá Provérbios 28, 13. Vamos lá. Olha para você ver. Coloca até a fitinha aqui, viu, pastor? Não é porque eu não sei, não. Viu? É para achar mais rápido. É o nosso tema. O que encobre as transgressões nunca prosperará. Misericórdia. Mas o que confessa, deixa alcançará a misericórdia. Então eu estou falando de vida travada, irmão. Você está com a vida financeira travada. Você está com a vida sentimental travada. Você está com a vida na saúde. Tem algo na saúde aí, né? Que está pegando. E sabe quando você não acha explicação? Pode procurar que você está fazendo alguma coisa de errado. Né? Então, assim, a vida travada também no sentido espiritual. Olha a banda aqui hoje, louvor abençoado. Aí você está aí assim no banco. Não tô sentindo nada. Nossa, passa logo. Já está acabando aí, pastor? Está falando demais, hein? Meu Deus do céu. Né? Nossa, eu não gosto demais. Não, esse culto aqui, sabe? Tem uns irmãos aí, sabe? Não gosto de cantar Jericó na frente aqui. Não, quero ir embora. Ver o Fantástico. Ver o Domingo Espetacular. E aí você não entende por que nada na sua vida vai para frente. A vida espiritual, ela tem que sobrepor a nossa vida carnal. Nós devemos ver todos os segmentos da nossa vida sempre no aspecto espiritual. Se você chegar lá na sua casa, no seu emprego, e começar a ver no mundo espiritual as coisas, você vai melhorar muito. Lá no meu serviço, eu não via. Aí eu comecei, a convite do pastor Vadinha, a frequentar o culto de libertação. E aí a gente vai vendo no culto qual que é a obra do inimigo na vida da pessoa, né? O pastor Marquinhos também era dessa época. E aí a gente vai vendo que assim, a pessoa está com um problema financeiro, irmão. Mas é pecado. É pecado. Não devolve o dízimo. Não abençoa as pessoas. A pessoa está com um problema na área sentimental, pecado. Está transando antes do casamento. Então, assim, eu fui vendo o que o inimigo faz na vida das pessoas. E aí eu comecei, da mesma forma que eu via lá, eu comecei a observar meu ambiente de trabalho. E aí eu comecei a ver pessoas conversando, em pé ali, tranquila. Mas como eu já estava acostumado no culto de libertação, eu falava assim, essa pessoa está endemoniada. Porque não tem base eu chegar para o Diego aqui, meu amigo, casado, tem filho, e falar assim, ô Diego, você não trai não, cara? Aqui, tem um aplicativo aqui, baixa ele, rapaz. Vai ter umas mulheres aí, entendeu? Uns negócios aí, cara, é só marcar, pega o zap e toma. Ô, irmão, se isso aí o cara não está endemoniado, misericórdia, é o quê?
né? E para quem não sabe, né, irmãos, estou falando do meu serviço o tempo todo, eu sou agente penitenciário, né? E até lá dentro, né, dos pavilhões, aquelas pessoas presas, encarceradas, sofrendo, mas muitas das vezes endemoniado, gritando tudo quanto é palavrão. E eu comecei também a ter uma intimidade tão grande de sentir, né, presenças malignas, né? E graças a Deus, porque é muito interessante que assim, o cara é ímpio, chamou até para ir para uma gandaia. Aí de repente o cara fala assim: vão ali comigo, vem cá para você ver, olha aqui. Aí tá lá o preso lá na cela, rolando lá, gritando, arranhando a parede com a unha, pulando e tal. Nossa, o que é isso está acontecendo? Eu falei assim: ele está endemoniado. Vamos tirar ele daí. Aí tira ele ali, leva para um outro ambiente, assim, te repreendo no nome de Jesus. Eu repreendo esse demônio que está na sua vida agora. Sai no nome de Jesus. Aí o cara levanta lá. Aí o cara fala assim: uai, cara, que isso, hein? Que é isso aí que você fez? Eu falei: meu filho, eu expulsei o demônio através do nome de Jesus Cristo. Entendeu? Aí o cara que é ímpio começa a falar assim: mas tem esse negócio mesmo? Eu falei: tem, rapaz. Tem. Muitas das vezes eu já entrei para tirar o plantão. Na hora que eu entrei no pavilhão, arrepiei dos pés à cabeça. Falei: o Senhor está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, um dos maiores sentimentos que existe naquele ambiente de morte. As pessoas querem morrer, querem suicidar. A vida travada, a gente tem que investigar. Porque às vezes nós estamos falhando no mínimo detalhe. Mas para Deus não tem mínimo detalhe não, irmão. É sim, sim ou não, não. Pecado não tem vez. Amém? E aí eu coloquei uma observação aqui muito interessante. Aí você vai falar assim: ah, pastor, mas peraí. Tem muita gente que está vivendo aí tranquilo, pecando à vontade aí, não acontece nada e tal, e bebe, enche a cara e tal, e tal, tal, tal. Aí eu vou ler para você Salmos. Salmos 1, versículo 6. Salmos 1, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Aquela pessoa que está ali, você dá dinheiro para a igreja? Você é crente? Sou mais minha cachaçinha. Sou mais aquela gandainha ali que eu vou na boate ali e tal. Ô, gente, e tem bens, tem riquezas, tá? Mas riqueza é diferente de prosperidade. Prosperidade, vou falar bem simples aqui: deitar no seu travesseiro de noite, sem nenhum peso na consciência. É saber que você está andando uma vida ali, ó, correta na presença do Senhor. Amém? Porque quem comete pecado consciente, sabe que está errado. Então, quais são as ferramentas, irmãos? Quais são as ferramentas que Deus nos dá? Amém? Para quem quer ter perdão, primeiramente é o que a mulher fez: confessar. E aí, confessar e arrepender. Amém? Então, o primeiro aspecto, confissão. Confessa o Senhor. Nós às vezes queremos imitar certo tipo de orações, mas Deus gosta daquela oração: Senhor Deus, eu estou pisando na bola aqui mesmo. Ô Deus, eu estou falando mentira. Ô Deus, eu estou com uns pensamentos aí, mas misericórdia, viu? Deus gosta dessa oração, irmão. Mas gosta também de arrependimento. O arrependimento é o que Zaqueu fez. Ele estava fazendo algo errado e ele mudou totalmente o seu caminho. Ele fez o caminho inverso. Se eu estava prejudicando, eu vou abençoar. Se eu estou, vamos dizer, traindo, eu vou honrar a minha esposa,
Se eu estou roubando de Deus, por exemplo, eu vou ser dizimista fiel, ofertante. Se eu tenho negligenciado a palavra no meu ambiente de trabalho, se eu tenho me envolvido ali com aquela galerinha ali, e contado piadinha, palavrão e tudo mais, eu vou falar do amor de Deus para eles. Eu vou mostrar para eles que é muito positivo viver na presença de Deus. E vou também tentar mostrar para eles que eles estão errados. E aí o terceiro aspecto, que vai soar meio estranho, porque nós todos aqui, eu creio, que somos convertidos, tementes ao Senhor, mas a conversão. Eu já ouvi dizer que a caminhada cristã, nós convertemos todo dia, irmão. Porque conversão é você voltar, ou você mudar de direção. Você antes ia para o caminho errado, você agora vem para o caminho certo. Se você já estava no caminho certo, desviou para o caminho errado, você volta para o caminho certo. E aí todo dia nós cristãos temos a oportunidade de converter. Converter um pensamento ruim, uma atitude ruim, converter uma conduta errada. Temos a possibilidade de todos os dias fazer a diferença. E aí depois de confessar, de arrepender, né, e de converter, nós temos a palavra de Deus que vai dizer em Hebreus 10: dos teus pecados não me lembrarei mais. Se Deus está dizendo que dos meus pecados Ele não vai lembrar mais, qual acusação tem contra a minha vida? Se um réu chega diante do juiz e não tem nenhuma legalidade, nenhuma prova contra ele, ele não pode ser condenado. Amém? Segundo, Romanos 1:8. Nós voltaremos a ter intimidade com Deus. Romanos 1:8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Cristo Jesus, acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Ficou meio fora aqui, mas quer dizer o seguinte: a nossa fé é o termômetro se nós estamos tendo intimidade ou não com Deus. Amém? E o terceiro, irmãos, e o terceiro, Romanos 6:23. Aleluia. Aleluia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Você pode dar glória a Deus aí? Nós seremos, ó Deus, salvos. Nós herdaremos o dom gratuito de Deus. Se confessarmos nosso pecado, se nós arrependermos, não vai haver condenação e nós seremos salvos. Amém? Amém? Queria que você colocasse de pé aí no seu lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você pensasse agora. Pense aí agora. Oh meu Deus, o que eu estou fazendo? O que está de errado? O que eu estou precisando consertar, Senhor? Vai pensando aí, irmão. Vai pensando aí. Pede o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo, irmão, para nos convencer de todo o pecado, de toda a injustiça que nós cometemos na presença dEle.
de tudo aquilo que está errado, em desacordo com a nossa vida, de todas as práticas que nós temos feito, que não tem agradado a Deus. Oh Deus, me lembra, ó Pai, me lembra também, Senhor. Me lembra aí, Pai. Me ajuda. Pede ao Senhor para te ajudar, irmão. E se você lembrou, peça a Deus perdão. Confesse o seu pecado. Oh Deus, eu tenho mentido. Deus, eu tenho feito isso, feito aquilo. Amém? Pai, nós estamos aqui, ó Deus. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, nós não queremos errar, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, ter vestes brancas. Nós queremos uma reconciliação com o Senhor nessa noite. Oh Deus, nós te entregamos, ó Pai, tudo aquilo que não está de acordo na nossa vida. Tudo aquilo que tem, ó Deus, impedido, ó Pai, de sentir a Tua presença. De tudo aquilo, ó Deus, que tem, ó Deus, nos travado, ó Pai, na vida sentimental, na nossa vida financeira. Oh Deus, tudo aquilo, ó Deus, que tem travado, ó Pai, a nossa vida espiritual, que nós não estamos sentindo a Tua presença. Nós ouvimos a palavra, mas ela não tem mudado nada, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, para mostrar, ó Deus, quais atitudes, ó Deus, que o Senhor espera de nós. Nós te pedimos, ó Deus, para que nós possamos ser luz, ó Deus. Mas nós só podemos ser luz, ó Deus, se estivermos uma vida em santidade. Qual a diferença, ó Pai? O mundo vai ver em nós que nós não somos pecadores, que nós não estamos na prática do pecado, ó Deus, que nós, ó Deus, não cometemos, ó Pai, o que todo mundo faz, ou que nós não estamos ali nas rodas, ó Pai, dos escarnecedores, daqueles que contam vantagem de pecar. Mas nós somos, ó Deus, a contramão do mundo. Nós somos o sal da terra. As pessoas têm que ver em nós, ó Pai, aquela referência, ó Deus, da Tua presença. Nós te pedimos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. Ó Deus, obrigado por o Senhor operou na minha vida, ó Pai, porque eu não sei nada. Eu estou aqui, ó Pai, só sendo um instrumento na Tua presença. Eu louvo a Deus, ó Deus, pelos pastores dessa igreja, pelos membros dessa igreja, por todos os nossos irmãos que estão aqui nessa noite, ó Pai. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe, ó Deus, mudança na nossa vida e no nosso pensamento, ó Pai. Que no nome de Jesus, o Senhor aceite agora, ó Pai, a nosso pedido, nosso arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Amém.